Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Júnior Branquinho do Portal Paralegal e hoje eu tenho aqui uma entrevistada internacional. Sim, ela está lá em Portugal, uma brasileira, e ela vai contar um pouco mais da vida dela lá em Portugal e sobre a profissão de solicitador. Que até onde eu conversei com ela aqui, eu percebi que é o Paralegal lá em Portugal. Eu posso estar equivocado, ela vai contar mais a respeito disso. E aí vocês vão saber também, né, quem é esse profissional, quem é o solicitador, o que ele faz. E eu vou deixar ela falar mais aqui. Seja muito bem-vinda, Erenice Santos, aqui no Portal Paralegal. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. E vamos conversar um pouco sobre a profissão do solicitador aqui em Isso. Portugal. Mas, Erenice, antes eu gostaria que você contasse para o pessoal qual é a sua formação, né? Você já me disse que tem alguns cursos superiores e também tem suas especializações. Se eu não me engano, são muitas especializações. Não precisa contar todas, mas as mais importantes, você também é mestre. Eu quero que você conte para a gente aqui, né, a sua formação e como foi que você foi parar aí em Portugal. Conta para a gente. Então, eu sou formada em Direito há 18 anos, praticamente, e também sou formada em Administração de Empresa pelo Brasil desde 2014. E fiz especializações na área pública, né? Na área de administração pública. Também fui docente no Brasil enquanto eu estive lá. Quando estive no Brasil, trabalhei em algumas empresas como assistente jurídica e também era docente. Trabalhei durante muitos anos no serviço público, na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e na prefeitura municipal, prefeitura municipal e alguma prefeitura do interior, ali no entorno da Grande Cuiabá. E também trabalhei como assistente jurídica em associação de servidores públicos durante 5 anos. Então, esse foi um pouquinho da minha trajetória enquanto profissional no Brasil. E depois eu resolvi estudar bastante, né? Hoje eu vim para Portugal em 2016 para estudar, com objetivo próprio para estudar, e fiz o mestrado em Gestão de Recursos Humanos. A minha dissertação de mestrado foi voltada na área dos imigrantes brasileiros, expatriados brasileiros, no Distrito de Leiria. Distrito de Leiria é como se fosse uma capital do estado do Brasil. Como aqui a divisão política é diferente, então se trata de distritos. Então, eu fiz o meu mestrado em Leiria. E hoje eu sou doutoranda pela Universidade Trás-os-Montes, que fica na distância aqui da minha cidade onde eu moro, em torno de uns 350 quilômetros daqui. Acho que geralmente já viram muitas novelas, brasileiros adoram novela, né? Então, a cidade lá onde eu faço meu doutorado se chama Vila Real dos Trás-os-Montes. Então, Vila Real foi uma das cidades muito mencionada nas novelas de época do Brasil. Então, meu doutorado é de lá. E nessa universidade tem diversos brasileiros que vêm para poder fazer o doutoramento aqui. São muitos brasileiros que vêm estudar aqui para poder estudar na área mais voltada para a área de educação. E o meu doutoramento é na área de desenvolvimento, sociedade e territórios. E a minha linha de pesquisa hoje é falar sobre os refugiados ucranianos em Leiria. Então, eu foquei toda a minha pesquisa no distrito de Leiria, porque é onde eu resido e é mais fácil para que eu realizar as minhas pesquisas, porque uma pesquisa de campo, ela é muito complicada de ser realizada, e então requer muita disponibilidade, tempo e muita perseverança, porque geralmente você vai 1 a 2 vezes no mesmo local para você obter informação, e principalmente agora, né, esse momento que nós estamos passando, o sigilo dos dados, né? As instituições são muito receosas em transmitir qualquer tipo de informação para você. Então, nosso trabalho ficou muito mais árduo nesse momento, com a proteção de dados.
É verdade, é verdade. Mas, Erenice, que bacana, você tem uma trajetória muito legal, né? Tem experiência na área jurídica, né? Como você falou, já trabalhou nessa área. E você se interessou pelo curso de gestão de serviços jurídicos porque você deseja retornar ao Brasil, não é isso? Eu queria que você Exato. contasse mais o que você, como que você descobriu essa graduação, qual é o seu interesse nessa área e qual área que você deseja atuar, porque nós sabemos também que são várias áreas de atuação que essa graduação permite. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, né, isso foi uma situação muito interessante, né? Como, como se não bastasse tudo que eu venho estudando, eu resolvi me ingressar aqui também em Portugal, na Ordem dos Solicitadores. Ordem dos Solicitadores. O que que vem a ser a Ordem dos Solicitadores? Solicitadores é uma profissão, ela é paralela ao direito. É um braço, eu costumo dizer que é um braço do direito. São são atos, é uma profissão que trabalha junto com advogados, porque os atos que um advogado pratica, ele não vai conseguir praticar nos atos da solicitadoria, porque são trabalhos distintos, são trabalhos muito burocráticos, trabalho que requer muita dedicação, muita atenção, enquanto o advogado não, o advogado ele vai estar pesquisando especificamente trabalhos com leis, redigir petições, redigir contratos, e já o solicitador não, o solicitador, além dele praticar alguns atos inerentes à profissão do advogado, ele tem os atos próprios, que é o de solicitadoria. Um deles, eu vou citar um exemplo, que é a regularização imobiliária. Então, geralmente, o profissional de solicitadoria, ele trabalha muito na regularização imobiliária, redigir contratos, ele tem essa prerrogativa, ele tem autonomia para isso. E uma coisa, algo que assim que eu achei muito interessante, que o solicitador, ele tem essa autonomia para redigir como eles dizem aqui, um contrato de compra e venda, o solicitador, o nome que eles dão aqui, é uma escritura pública. O que é uma escritura pública? É um contrato de compra e venda. E o solicitador, ele tem essa prerrogativa, ele tem essa autonomia. Ele pratica esses atos. Ele tem esse ato de fé pública. Ele redige esse documento se torna um documento legal, sem precisar ir num cartório. É diferente, é muito Aí interessante. realmente um poder muito grande que essa Sim. profissão tem nas mãos. Mas assim, antes da gente chegar, se aprofundar mais aos solicitadores, você vai voltar para o Brasil e deseja fazer a graduação em gestão de serviços jurídicos exatamente por ser semelhante à de solicitador aí em Portugal, é isso? Exatamente, porque é uma área que eu conhecia pouco, que eu não conhecia, e por eu ser bacharel em Direito, e eu vou voltar para o Brasil, e eu quero uma profissão definida, então eu resolvi pesquisar sobre esse assunto, sobre essa profissão, de gestão de notariados. E eu achei super interessante, e interessante que ela casou, ela é idêntica ao que eu estou praticando hoje aqui em Portugal. E aí, o que acontece? Eu fui pesquisar para conhecer mais sobre essa nova profissão, porque é uma profissão novíssima. Ela surgiu em 2016, ela foi regulamentada, né? E eu fui 2017. 2017, né? Então, Isso. ela foi regulamentada recentemente. Isso aí Na verdade, ela foi aprovada. Aqui tem uma certa diferença em alguns aspectos. Ela foi aprovada pelo MEC em 2017. A regulamentação da profissão, no caso, teria que ter uma lei específica, uma lei federal tratando especificamente dessa profissão. Mas hoje no Brasil são poucas profissões que são regulamentadas mesmo. É uma burocracia imensa quando você vai falar de regulamentação de profissão. sim. Porém, isso não quer dizer que a profissão seja ilegal. Não. Só é ilegal uma profissão no Brasil quando ela comete infrações e quando ela atua em áreas
privativas de outras profissões. Por isso que aqui nós vivemos nessa celeuma entre a OAB. Enquanto você está falando sobre a liberdade dos solicitadores e o poder que os solicitadores têm, eu estava aqui pensando, meu Deus do céu, aqui a gente pode atuar apenas nas áreas em que os advogados em que não é privativo da advocacia, embora tudo que, a maioria das coisas que nós fazemos, os advogados também têm a liberdade para fazer. E aí, pelo que você me disse, algumas atividades são exclusivas dos solicitadores e ninguém pode meter a mão. Então, eles já têm uma ordem própria deles, eu estava pesquisando aqui a respeito, eles têm uma ordem dos solicitadores, é diferente, eles têm uma instituição firme apenas para essa profissão, então é algo bem mais avançado aí em Portugal sobre os solicitadores. Mas, Erenice, só me tira uma dúvida, por acaso os solicitadores são os paralegais aí em Portugal ou existe um profissional aí que se chama paralegal, que faz outras coisas? Não, solicitador aqui, o paralegal não existe esse termo, paralegal. Aí não existe. É não, solicitador, então. É solicitador. Certo. É o solicitador. É o solicitador. O que estão hoje se cogitando, que os advogados e que a ordem dos solicitadores hoje estão preocupados, inclusive eu participei de uma conferência no mês de junho, lá na cidade do Porto, na ordem dos solicitadores, que eles estão preocupados porque está para ser sancionado um decreto-lei aí, que qualquer pessoa vão praticar atos do solicitador. Então, isso vai enfraquecer um pouco a categoria. Vai enfraquecer. Porque qualquer pessoa, mas o que vai acontecer vai ser inúmeros documentos errados, documentos equivocados, isso vai ocorrer. Mas isso é uma preocupação muito grande da ordem dos solicitadores. Ainda não foi regulamentado isso. Mas eles estão se cogitando. Erenice, é o que acontece aqui no Brasil com os gestores jurídicos. Por exemplo, o que os gestores jurídicos aqui no Brasil podem fazer? Tudo que qualquer pessoa civil pode fazer. Qual é, então, a diferença de um gestor jurídico para uma pessoa civil? A diferença é que nós somos formados e nós temos conhecimento naquilo que nós vamos fazer. Por exemplo, contratos, né? Qualquer pessoa pode elaborar um contrato de compra e venda aqui no Brasil, não como escritura pública. No caso, para dar fé pública, tem que ir até o cartório, né? Só lá no cartório para você obter essa fé pública. Mas um contrato particular de compra e venda, qualquer pessoa que pode fazer, mas como você disse, vai vir com erros, vão vir com problemas, vai dar dor de cabeça no futuro, a grande maioria é assim. Agora, se for um contrato elaborado por um gestor jurídico que estudou para isso, aí sim, ok, o contrato é válido. Então, eles vão começar a agir como no Brasil, pelo que eu estou percebendo. É complicadíssimo, né? Porque uma vez está entrando no mercado profissionais, pessoas que se diz capacitada para redigir um determinado documento, algo que vai mexer com a tua vida, e pode vir cheio de vícios. Isso é muito complicado. Então, o mercado aqui, ele tá muito receoso. A ordem dos solicitadores estão muito receosas com isso. Por quê? Aqui há muitos profissionais, bacharéis em direitos, bacharéis na ordem do solicitador, bacharéis não, licenciado, porque aqui não tem bacharel, só licenciados, desculpa. Então, aqui é só licenciatura, não há bacharelado. Então, o mercado aqui está cheio desses profissionais, mas não pode praticar o ato se não tiver inscrito na ordem. O que acontece é que muitas das vezes é muito difícil para entrar no mercado também, porque é um número muito baixo de profissionais solicitadores, muito baixo. Mas também não há mercado para todos. Não há mercado para todos. Não. O número é baixo, eu pensei que o número seria alto de profissionais nessa área. Ele é baixo. Ele é baixo porque não tem demanda também. Não tem, porque o país é um país pequeno. O país é um país pequeno, então não tem demanda para todo mundo. É porque já tem um grupo grande de advogados, aí tem um grande grupo dos solicitadores. E o que acontece também é que as pessoas não se inscrevem muito na ordem dos solicitadores, tendo em vista o valor que é muito alto, você tem que pagar mensalmente.
Ah, então o valor mensal. Me explica, como para se tornar um solicitador aí em Portugal é necessário o quê? Precisa fazer um curso superior específico? Como é que é? Me explica. Tem o curso específico de solicitadorias. A universidade oferece o curso Mas é um solicitadoria. curso superior? É considerado como Superior. curso Superior. certo. É Quanto tempo três, mais ou menos de formação? é 3 anos. Certo. E, no entanto, que o direito também é 3 anos. Então, não tem Caramba! diferença. É 3 anos iguais. É, Aqui são 5 anos, né? Direito aqui no Brasil são 5 anos. E aí são 3 anos. 3 anos. 3 anos os cursos. Por quê? O solicitador, quando ele termina, ele tem que ingressar, ele tem que ficar um ano fazendo o estágio. Então, o estágio você vai para a prática, você vai para o escritório fazer o estágio, trabalhar o dia a dia, conhecer realmente a prática. Aí sim que depois que você conseguir, aí você vai fazer uma prova, que é a prova como se fosse da Ordem dos Advogados aí do Brasil, e se você passar nessa prova, você ingressa na Ordem dos Solicitadores. Senão, você não consegue ingressar. E Compreendi. depois vem um agravante. Como que você ingressa na ordem dos solicitadores, do advogado, seja ele qual for, você tem que pagar mensalmente, são 360 euros por mês. Nossa senhora. Hoje convertendo isso para real dá quanto? Eu tô um pouco por fora do valor do euro. Ah, dá em torno de quase R$ 1.500. Meu Deus, então tem que trabalhar bastante para pagar isso daí, né? Você tem que ter uma demanda muito boa. Você tem que ter uma carteira muito boa de clientes. E isso aqui não é fácil você ter tantos clientes assim. Então, o que acontece é que as pessoas às vezes se formam, não se inscreve na ordem e vai trabalhar em outras áreas. Você disse que é 360 o valor? É. Dá 1944. O Então, real tá, o euro tá 5,40 hoje. Se a gente passar para o então real, tá, tá então tá cinco e alto quarenta hoje. hoje nesse momento estamos gravando esse vídeo, então dá quase R$ 2.000 por mês. Exatamente, Caramba. exatamente. É É muito muito bom. dinheiro. Obviamente que aí euro é outra coisa, né? 360 euros, eu não sei quanto que o solicitador cobra por hora, se ele cobra por hora, se ele cobra por serviço, talvez, né? Se ele tiver uma demanda, isso aí ele consegue pagar em um serviço que ele faz, não sei, né? É. Isso aí Mas, é assim, você que vai me dizer. mas você precisa ter uma carteira muito boa de clientes para você conseguir. É muito alto, porque depois ainda vem custa do escritório. As custas do escritório é alta também. E o salário mínimo aqui são 720 euros. Meu Deus, então É muito é, baixo. é muito É baixo. complicadíssimo. E aí Então, como é formado em direito aqui no Brasil, eles entenderam isso? Você vai ter que fazer essa graduação, eles absorveram o seu diploma. Como que é? Você vai ter que se formar aí ainda? Como que é? não, Conta pra mim. é assim. Quando eu vim para cá em 2016, que eu tinha intenção de me inscrever na Ordem dos Advogados aqui, né? Eu fiz a equivalência do meu curso de Direito. Porque o curso de Direito dá equivalência direto, do Brasil para cá. Então, eu consegui direto a minha equivalência do meu curso de Direito. E eu, como sou formada em Direito, eu tive a chance de ingressar direto na Ordem dos Solicitadores. Mas, para eu ingressar definitivo na Ordem dos Solicitadores, eu tenho que passar por um estágio. E esse estágio tem a duração de 1 ano. É estágio profissional dentro de um escritório que eu vou aprender na prática como que são praticados os atos. E aí eu tenho a prática, eu tenho a prova que eu tenho que fazer, eu tenho que assistir, audiências, 10 sessões de audiências em vários tribunais aqui, de várias vertentes, seja trabalho, seja civil, seja família, seja crime. Então, eu tenho que assistir 10 sessões. E também tenho que fazer um trabalho científico. Eu tenho que entregar um trabalho na área que eu pretendo atuar, ou uma área que eu me identifico mais. Então, eu tenho que escrever um trabalho. Então, para ingressar definitivamente, eu tenho que entregar todos esses trabalhos e tenho que entregar
também eu tenho que realizar, tenho que participar de uma prova escrita. Ela é escrita e oral. Então, são duas modalidades de prova. São muitas fases para você ingressar na ordem. São muitas fases. E aí, no caso, voltado para a legislação de Portugal, obviamente, né? É só Portugal. Eu só estudo E a legislação aí é muito complexa, Erenice? É complexa igual a nossa aqui ou não? É mais simples? Não, a nossa legislação, eu acho, a nossa legislação ela não é complexa. Aqui. Para quem já está acostumado, não é, né? Você já é formado em direito, mas para todos, quem vem para o Brasil, eu mesmo recebo aqui mensagens de pessoas de outros países querendo que eu faça serviços aqui. E eles, quando falam comigo, falam assim: olha, a gente não entende nada do direito brasileiro, a gente não consegue compreender isso aí, então a gente precisa dos seus serviços aí, porque eu não sei nada. Então, aí eu comecei a perceber, falei, caramba, então acho que aqui no Brasil é bem complexo mesmo, comparado com outros países. Mas aí em Portugal você acha mais fácil do que aqui no Brasil? Não, é muito difícil. Não é que a legislação seja difícil. São os termos técnicos são diferentes. Então, o que acontece com nós, operadores do direito, quando a gente vai pegar uma legislação de um outro estado estrangeiro? O que acontece é que nós temos uma terminologia, nós utilizamos determinados termos. E Portugal, não é porque somos co-irmãos que a legislação é igual. Se você pegar a lei seca, sim, você consegue interpretá-la. Mas a questão, você precisa estar com o dicionário jurídico do lado, também um dicionário de português, para você ir fazendo a comparação do que aquele termo quer dizer. O que eu encontrei, o que eu encontro de dificuldade aqui, são os termos. Os termos é muito complexo. Até mesmo para advogar, para você fazer uma defesa num tribunal, é muito complicado. No Brasil, você não faz uma defesa, dificilmente você tem que fazer uma defesa oral. Aqui não, no meio de uma audiência, o magistrado pergunta se você quer fazer defesa oral ali na hora. No Brasil, a gente faz defesa documental. Sim. Aqui não. No meio de uma audiência, o juiz para e pergunta se você quer fazer uma audiência oral. E a audiência tem que ser realizada. Você tem que conhecer todo o processo. Não é você cair lá de paraquedas lá no processo e você fazer uma defesa. Você não consegue. Então, a grande maioria dos advogados brasileiros que encontra aqui é essa. Erenice, eu verificando aqui, eu quero que você confirme para mim, tá? Eu não tive tempo de me aprofundar nesse tema, mas eu tô vendo aqui por alto que o solicitador, ele pode, né? Ele representa e acompanha os cidadãos e as empresas junto aos órgãos de administração pública, dos tribunais. Bom, aqui no Brasil, nós podemos fazer diligências e representar também nossos clientes em órgãos públicos, porém, dentro dos tribunais, não. E aí eu vi que o solicitador pode, não, ele presta aconselhamento jurídico em direito civil, comercial, societário, trabalho, administrativo, fiscal, né, registros e notariados, também ele também pode advogar nas causas judiciais não sujeitas a recurso, né, cobrança de dívidas, ações de responsabilidade, inventários, como se fosse aqui um juizado especial no Brasil, ele pode advogar. Assim também como o paralegal lá no Canadá, em Ontário, ele também pode atuar dentro ali do juizado especial. Isso aqui pra gente no Brasil é algo que nunca vai acontecer. Se depender da OAB, nunca vai acontecer. Né? Não vai mesmo. Então, mas assim, eu acredito que seria assim, de fundamental importância aprofundar mais o estudo sobre essa formação, porque isso estaria ajudando milhares e milhares de cidadãos brasileiros, porque nosso país tem uma dimensão fantástica, imensa, e centralizar o poder jurídico de atuação só na mão dos advogados, eu acho um tanto quanto injusto. Porque eu penso tem vários da mesma forma que você.
Eu penso da mesma forma que você, e principalmente se a gente observar o contexto social por trás de Social tudo isso isso. daí. Por exemplo, quem hoje tem condições de pagar um advogado para fazer determinada coisa? São pouquíssimas pessoas que têm condição de pagar um advogado para fazer um serviço, porque as taxas são elevadíssimas. E isso, se o advogado seguir a ordem, a tabela da OAB, se ele seguir a tabela da OAB, por exemplo, eu não tenho como confirmar esses valores agora, valores exatos, mas há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa de quanto um advogado cobraria para elaborar um simples contrato aqui de locação de imóveis, de acordo com a tabela da OAB. Estava dando um valor acima de 4 a 5 mil reais para elaborar um contrato. Aí eu te pergunto, esse imóvel vai ser alugado por uns R$ 1.000 por mês. O cara vai ter que pagar 5, 6 mil reais para um advogado elaborar um contrato, sendo que ele vai receber só R$ 1.000 por mês. Então, é desbalanceado, não faz É, sentido. Eu sei que tem advogados que vão cobrar mais barato, que eles usam a tabela da. Eu sei disso, eu sei que tem toda essa história, mas são pouquíssimas pessoas que têm condição de pagar um advogado. Aí eles vêm, mas tem a Defensoria Pública. Tá, mas a Defensoria Pública só atende pessoas específicas ali com um valor. valor. Se eu não me engano, não pode ganhar mais do que 3 salários mínimos ou um salário Exatamente. mínimo, não é, se eu não me engano, é isso. Exato. Mas tem pessoas que ganham ali de 3 a 5 salários mínimos que também gostariam de pagar mais barato para fazer alguma coisa, não queria pagar muito caro para um profissional. Então, tem toda essa questão que, para mim, gera insegurança jurídica, no fim das contas, acaba gerando, porque as pessoas preferem fazer de qualquer jeito, preferem Uhum. elaborar os seus contratos, ou preferem fazer qualquer coisa que seja sem conhecimento. Por quê? Porque fica, não, eu vou pagar um advogado, é caro demais, não dou conta. Então, gera insegurança jurídica e gera o quê? Litígios. O Brasil é o país mais litigioso do mundo. É verdade. E Então, tudo isso que eu, você... eu acredito que, assim, não será hoje, não será amanhã, mas a longo prazo há que se colocar essa ideia às claras, reunir mais um grupo maior de profissionais desta área de gestão, notariados, para solidificar essa profissão e também expandir as atribuições desse profissional, porque isso vai garantir o justo acesso ao direito, à justiça, porque são pequenas contendas jurídicas que pode ser resolvida num simples acordo entre as partes, do que gerar uma litigância. Perfeito, nós estamos alinhadíssimos nisso. Eu penso exatamente sobre isso. E eu acho que é importante esse trabalho acadêmico por trás desse assunto. Eu já fiz aqui um levantamento há uns anos atrás. Eu comecei a elaborar um projeto de lei, fiz todo um estudo dentro dessa área, porém ainda não avançou porque nós ainda não temos uma associação, não temos alguém, uma pessoa para liderar essa associação, não temos uma pessoa para tomar a frente. Eu já disse que, infelizmente, eu não posso fazer isso. Para mim, é muito oneroso e muito pesado para as minhas atribuições. Além disso, não é do meu interesse, nunca foi do meu interesse ser presidente de associação, tomar a frente disso. Eu já tenho aqui esse microfone, né? Eu já estou aqui com esse canal falando para as pessoas, já estou fazendo a minha parte. Agora, seria interessante surgir mais uma pessoa interessada nesse ponto, com essa vontade de estudar a respeito e tocar à frente E desse... é preciso trazer comparações dos outros países. Temos aqui hoje Portugal, a comparação de uma política, de um profissional. Pegamos a política de um outro profissional de outro país. Vamos fazer uma comparação, essas políticas dão certo. Essas políticas dão certo. E é preciso que todos aqueles que há interesse, é oneroso, é complicado no início, você formar um grupo forte, coeso, que tenha os mesmos objetivos, mas alguém precisa iniciar essa conversa, que é uma conversa que vai bater de frente com a ordem dos advogados.
Muito, porque, infelizmente, a OAB hoje ela tem um poder fantástico, deu demais poder para a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados ela tem muito poder. E o que acontece? Ela quer centralizar tudo. E eu acredito que o nosso Estado brasileiro tem potencial para ter mais outras profissões. E eu sempre pensei, falei, poxa vida, eu fiz direito, eu não quero advogar, eu quero trabalhar numa outra área. Mas enquanto eu não passar nada da ordem, eu fico restrita. Eu não sou o que eu sou? Nada. Então, como eu, pensante, tem milhares e milhares de cidadãos brasileiros que passaram 5 anos na faculdade, mas não está inscrita na ordem e fica restrito a um tipo de profissional. Perfeito. Eu acredito que isso é preciso haver interesse, é preciso termos força política, é preciso estar alinhado com alguns deputados, tem que estar inserido, deputados de preferência federal, porque a nível estatal isso não funciona, tem que ser a nível federal. Você está certa, tem que ter essa conversa, tem que ter essa iniciativa. Não estamos falando de tirar de guerra contra a OAB. Eu no começo, eu já fui muito assim combativo. E aí eu entendi o seguinte, que é necessário conciliar, precisa haver a conversa, precisa haver o diálogo, mas esse diálogo, infelizmente que eu digo por quê? Porque não é simples a gente reunir um grupo de pessoas e ir lá na OAB federal e falar assim, vamos conversar. Eles não vão querer conversar. Então, tem que ser um diálogo a nível legislativo, como você falou. Sim. E aí, quando vai para o nível legislativo, de certa forma, já se entende como um conflito direto contra instituições. E eu acho que não é isso. Eu acho que simplesmente eles precisam compreender que o cidadão brasileiro necessita desses serviços para que traga a segurança jurídica para eles, mas por um valor mais acessível. Aqui a gente divide entre judicial, né, as atividades do gestor jurídico. Tem a atividade judicial e extrajudicial. Judicial são só os advogados. Sim. Extrajudicial são os gestores jurídicos e os advogados também podem atuar nessas áreas. Então, já gera aqui aquele conflito, de certa forma, que os advogados, entre os autônomos, tá, pessoal? Não entre assalariados, entre os autônomos. Os advogados já falam assim, opa, estou disputando com esses gestores jurídicos, eu não quero disputar com eles, eu quero essa área para mim e essa área para mim. E aí a sociedade fica como? A população fica como nessa história? Porque os advogados precisam seguir a tabela da OAB, com os valores altíssimos, e não são todos os cidadãos que têm condições de pagar. Então, também, voltando aqui um pouquinho, eu acho que um erro dos solicitadores também seja cobrar um valor alto, pelo que a gente estava falando. Não só do profissional, né? Porque eles cobram o valor do profissional e o profissional é obrigado a aumentar os custos do seu serviço para poder pagar o registro. Então, isso também é chato, né? Tem que ter essa visão social da coisa. E os solicitadores aqui, claro, eles cobram bem abaixo dos advogados. E aqui não se tem uma tabela, eles não seguem uma tabela. Eles não seguem, não tem uma tabela para eles. Então, eles cobram aquilo que eles acham que o serviço é justo. Entendo. Então, aqui uma consulta, porque quando eu vou lá no escritório, olha, eu vou lá, nós falamos informação, né? Aqui eles falam uma consulta. Eu vou lá ter uma informação com fulano de tal. Aqui tudo é cobrado. Se você vai lá pedir uma informação, é 40, 50 euros, 60 euros. Você nem contratou o serviço, mas você foi lá buscar uma informação, aí você já vai ter que desembolsar ali em torno de 40, 50, 60 euros pela consulta. Então, tudo eles cobram, mas eles têm autonomia. Se for fazer com advogado, seria quanto, mais ou menos? Você tem mais ou menos essa noção? Em torno de 80 euros por aí. A diferença é pouca, né? É pouca. Aqui a diferença é astronômica entre um gestor jurídico e um advogado, né? Aqui a gente segue
a gente norteia pela tabela do Conselho Federal de Administração. Então, os valores vão variar ali da hora mínima de R$ 170 até a hora máxima de 450, se eu não me engano, eu tenho que dar uma olhada, a tabela atualizou recentemente, eu preciso verificar. Mas é mais ou menos isso, né? O valor mínimo, médio e máximo, que a gente tenta ficar dentro daquilo ali. Já ali, de acordo com a OAB, tem valores que são altíssimos, vai depender do assunto que você quer perguntar para o advogado, que você quer ter assessoria. Mas, Erenice, para a gente finalizar, o papo está muito bom, mas a gente precisa aqui finalizar. Você pretende voltar para o Brasil e pretende atuar em qual área? Olha, eu pretendo atuar na área de legalização imobiliária. É uma área muito boa, como eu falei aqui em off para você, é uma área muito interessante, principalmente a depender do local onde você vai morar. Você já tem, assim, noção de onde você vai voltar? Você vai morar onde? Qual cidade? Eu sou de Cuiabá, né? Eu sou do estado de Mato Grosso e Cuiabá, da capital mesmo. Então, eu pretendo regressar para lá, em princípio para lá. E quero atuar lá. Eu vejo que essa área é uma área com muita carência. Eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade imensa de legalização imobiliária, principalmente aquela pessoa que só tem aquele pequeno imóvel, aquela pequena casa, só tem aquilo lá e está totalmente legal, quer regularizar, mas é um entrave, na legislação, é entrave na prefeitura, é entrave nos cartórios, que ele não consegue acessar a documentação, e até mesmo nas instituições que têm o objetivo de resguardar esses documentos, você acaba não encontrando. E aí, então, eu vejo que há uma carência muito grande nesse sentido. Pretendo atuar lá nessa área. Então, por isso que eu resolvi conhecer o curso de gestão, notariados, e já estou inscrita, já estou fazendo já, né? Estou cursando já. Legal. Mais uma graduação para o meu currículo, né? Sim. E pela Gran Curso, em Brasília. Tem muita gente me mandando mensagens para falar sobre a grade do Gran. Eu acho que eu vou fazer um vídeo observando a grade deles para fazer alguns comentários a respeito da grade da Gran Cursos. Mas, Erenice, deixa eu te falar uma coisa, uma informação que vai agregar para você. Se esse é o seu foco, atuar com a regularização de imóveis, se você deseja atuar dentro de órgãos públicos, cartórios e etc., eu sugiro que você também faça a graduação em despachante documentalista. O despachante documentalista hoje aqui no Brasil, recentemente, ele aprovou uma lei regulamentando a profissão. Lembra que eu falei inicialmente aqui no começo? Que é raro ter essa lei. Raro regulamentar uma profissão, mas eles conseguiram regularizar, e por conseguir regularizar essa profissão, agora a atuação em determinadas áreas é privativa desse profissional. E existe ali o despachante documentalista na área do Detran, né, na área de trânsito, existe o despachante documentalista também na área de regularização de imóvel. Então, determinados serviços específicos dentro dessa área, é importante que você tenha, né, o diploma e seja registrada no Conselho Federal de Despachante Documentalista. Gestor jurídico pode trabalhar com atividade de regularização de imóvel? Sim, consegue, mas fica um pouco engessado. Antes da aprovação dessa lei, muitas pessoas estavam fazendo gestão de serviço jurídico exatamente para atuar como despachante em determinada área. Por quê? Porque era só o Conselho Federal de Despachante só cobrava a inscrição e um curso específico na área. Então você tinha que fazer um curso que não era superior, né, e pagar a anuidade. Agora não. Agora é obrigatório que você tenha o diploma de nível superior nessa área, faça a inscrição no órgão e para poder atuar em determinada área específica da regularização. Então, estou te dando essa informação aqui agora para somar você. Aí você fala, ai, Júnior, meu Deus, fiz besteira, então deveria ter feito despachante documentalista? Olha, o curso de despachante documentalista não vai te dar, de forma alguma, os conhecimentos de gestão jurídica e de cartórios que você vai precisar
durante essa Sim. atividade de gestão de cartórios e tudo mais. Todas as atividades cartoriais. Você não vai ter essa noção no curso de despachante documentalista, só no curso de gestão de serviços jurídicos e notariais que você vai ter. Então, eu acho que um complementa o outro, na minha opinião. Um está complementando o outro, tá? Então, eu acho que você não fez nada de errado, mas se você quer mesmo mexer nessa área tranquila, sem ter dor de cabeça, é necessário fazer essa também. Vai ter que investir um pouquinho mais. Vou ter que investir mais um pouquinho, né? Sim. Então, olha, fazer o quê, né? Então, temos que faz parte, estudar. Brasil, né? Faz parte, tem todas essas coisas. Mas, Berenice, eu quero agradecer demais pela sua presença, por você ter entrado em contato comigo e estar aqui trazendo conhecimento para o pessoal que está aqui assistindo o vídeo, né? Saber mais sobre a realidade dos solicitadores em Portugal, que são os paralegais, né? Como que é que funciona lá, e fica aqui a reflexão também da atividade do solicitador lá, com a atividade do gestor jurídico aqui. Será que um dia nós teremos todos esses direitos, essas garantias que os solicitadores têm aí em Portugal? É uma luta, é uma busca que tem que ser traçada, né? Tem que ser traçada, tem que ter pulso firme para ir atrás. Mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui, Berenice. Valeu mesmo. Muito obrigada a você, Júnior. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, por ter colocado um pouquinho das minhas experiências, dessa nova profissão que eu tenho buscado, e espero ter agregado algum valor aí. E quem quiser maiores informações, só entrar em contato com você, você terá meu contato. Não, eu deixo aqui, se você me permitir, eu deixo aqui o seu e-mail ou rede social, do jeito que você quiser, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser entrar em contato com a Berenice. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa aquele like aí, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí para que os colegas conheçam essa profissão lá em Portugal. Valeu!